E hoje eu estou muito feliz, cara, que estou com um cara que é referência no Brasil. Mas antes de apresentar ele, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A Celério Telecomunicações, o melhor provedor de internet aqui do sul do Mato Grosso do Sul. Também está com a gente a E-Forte Incorporadora. Se você quer investir em barracões aqui no estado do Mato Grosso do Sul, você que é do agro, quer montar a sua indústria aqui no Mato Grosso do Sul, procura a galera da E-Forte. Está com a gente também a Agra GPS, essa empresa canadense que está aqui no Brasil, desenvolvendo tecnologias para você, produtor rural, usar o piloto automático John Deere em qualquer equipamento. Qualquer marca, tá bom? Inclusive, eu vou estar com eles lá em setembro, conhecendo eles lá no Canadá. O Sicredi Centro-Sul Bahia, tudo de seguro de vida e mais. Agora eles estão com o carro-chefe num bom momento lá, que são os consórcios. A menor taxa de administração do Brasil é com o Sicredi. Galera, tá com a gente também aqui, trazendo solução, porque aqui o Café Brother ele quer só vem que resolve o problema, cara. A galera lá do Metal Viana, né? Um abraço lá pro meu amigo lá, o Viana, para toda a equipe dele. Pra ninguém mais, um abraço para a galera da Escola do Agro, todo o nosso time lá da Escola do Agro, e é isso aí. Chega de chorumelas e vamos trabalhar. Rafael, por favor, se apresenta para essa câmera aqui para a galera que não te conhece. Meu nome é Rafael Salerno, sou engenheiro agrônomo, eh, tenho uma experiência aí de trabalhar em várias regiões do Brasil, até mesmo fora. Acredite se quiser, eu trabalhei até na Venezuela, né? Caramba, mano. Mas Eh, não vem refugiado, não. não, não, nem fugido, não saí nem fugido. Mas assim, e nesse percurso de vida profissional, né, a gente tem trabalhado aí há cerca de 20 anos em relação ao javali, né? A invasão do javali e o controle do javali no Brasil. Não, mas você tem experiência fora do Brasil também, lá nos Estados Unidos, Indiana, né? Sim, sim, não, eu fui acadêmico visitante em Purdue. É que assim, currículo acadêmico, né? Estudado nós fala errado porque nós quer, né? Mas assim, sou formado na Federal de Viçosa, tenho pós-graduação na Federal de Lavras e fui acadêmico visitante na Purdue University em Indiana. Legal demais, cara. Que ano que foi isso? Cara, já tenho uns cabelo branco, né, Já tô cara? vendo. Foi 20 anos atrás em Indiana, formei em Viçosa em 2004. Legal. Cara, como que começou esse teu lance com o javali, cara? Que você olhou e falou assim, isso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui porque a associação, enfim, quando que começou? Cara, é engraçado que hoje virou um negócio assim, ó. Eu virei uma. A minha geração é uma geração que ficou no meio agora, né? Eu acabei colocando minha geração no meio. Por quê? Porque antes meu pai, avô, tal, podia caçar, tinha uma liberdade, havia licença e tudo mais. A minha geração dessa década de 80, 90, infelizmente, ninguém explica muito bem, Constituição Federal, é o pós-governo militar, talvez, né? A gente entrou num limbo, né? E muito direito foi tomado do brasileiro. Direito das armas, direito da caça. Eu considero o Código Florestal avanço em algumas coisas, mas foi uma tomada de propriedade muito grande que o brasileiro não entende. Entendeu? Comparando, você conhece os Estados Unidos, você sabe, né? Foi uma expropriação forçada da a maior, talvez, da história da humanidade, né? Então, o que acontece? Nós estamos revivendo agora, com esse trabalho, o direito à caça, a essa cultura de ter armas, de poder fazer a captura do seu alimento, né, para o seu próprio consumo, e tanta gente se horroriza, se assusta com isso, né? Você poder, sim, matar um bicho, mas para o seu próprio consumo, e que é uma coisa natural, né, para esse bicho homem. Com certeza, né? E aí, para mim, toda vez que eu vou, saio do Brasil, eu morei na Austrália também, tá? Bacana. E, cara, lá assim, o que que eu percebi? Uma cultura muito forte nos jovens australianos em Uhum, criar cães sim. de pastoreio e cães de caça, cães de Aham, agarre. sim. E uma galera assim, você não tem ideia, galera de Uhum, 12 a 19 anos caçando sim. muito, muito. Aham, Assim, não é pouco. E como lá é um país um pouco diferente, a economia, enfim, aham. a galera tem caminhonete a partir de 16 anos, todo mundo tem carro lá. Sim, sim. E aí eles botam os cães em cima, cara, e vão Aham, caçar. E você vê, o javali tá lá na Austrália, aham, entendeu? Lá do outro lado, que a Austrália é uma ilha e o javali tá lá. sim. E aí o que que eu percebo? Quando a gente vem para o Brasil, eu preciso virar uma chave, cara, porque a liberdade, por exemplo, que eu tenho nos Estados Unidos de comprar armas lá na Bass Pro Shop, comprar munição no Walmart, que é o Sim, supermercado, eu não tenho aqui. sim. Então a gente está muito restrito e refém de um sistema que
não entendeu ainda Aham, que a arma em si ela não é o problema, é o problema a gente mal educada e hum, mal informada. sim. E eu, de encontro com isso que eu falei, cara, qual que é a função da Associação Brasileira hoje de Caçadores que você criou? Então, a associação tem a função de buscar a segurança jurídica para esse cidadão hoje que precisa se defender em relação ao javali, no caso, o produtor rural, né? E a pessoa que hoje também está fazendo o controle do javali. Só que não para aí. Não para aí por quê? Porque a Associação Brasileira de Caçadores, né? O javali hoje é o estandarte da coisa, mas a gente também passa por outras espécies exóticas invasoras no Brasil. A gente tem o lebrão, tem o cervoá que está entrando agora, tem o búfalo, né? E temos espécies silvestres que causam enorme dano também. Haja visto aí capivara, pomba, Fechada. queixada, cateto, né? E que a gente precisa ter um manejo. Se de um lado a gente tudo é manejo, né? Tem manejo que você pode fazer para aumentar ou diminuir, né? Então a gente tem o controle do javali e você tem aí poderia ser feito um manejo sustentável de algumas espécies silvestres que no momento estão em conflito, inclusive com a atividade agrícola. Por exemplo, cara, falando nisso aí, para quem que não é do agro, principalmente você, meu querido, que acredita que o leite achocolatado vem da vaca marrom, você que não tem noção nenhuma do que acontece aqui no agro, você que pensa que o arroz dá no saquinho lá no mercado, é para você mesmo que eu tô falando, cara. Então, por exemplo, uma espécie como o queixada, que é da minha região, eles andam em bandos de 60, 70, 90, até 200 porcos. Então, quando esses porcos chegam numa lavoura de milho, é uma desgraça. Taxa não, mas eles não têm inimigo natural. Nós ia ter que criar umas 3, 4 fazendas de onça aqui no Mato Grosso do Sul para combater eles e começar a trazer leão e tigre da Índia e da África para cá. Uhum. Porque não tem, é impossível naturalmente controlar. Mas você está citando uma espécie que no Brasil é tida como ameaçada de extinção, você sabia? Queixada. Conversa, pô, Queixada. esses caras estão fora da realidade. Ô, Rafa, a verdade é o seguinte, cara, aqui no Brasil, as pessoas que fazem a legislação, elas são fora da realidade. Esses caras não estão com o pé na roça. Uhum. O ambientalista, cara, tá certo, tem que defender o meio ambiente, cara, a causa é nobre, mas vocês têm que sair dessa bolha de vocês, sabe? Pisar no pé da roça. Eu convido vocês a vir em Bonito, Mato Grosso do Sul, e andar o entorno de Bonito, não precisa nem longe. 30 quilômetros no entorno de Bonito, vocês vão ver a desgraça que tá o queixado aqui, cara. São dezenas de milhares de porcos, não tem como controlar com onça. É como eu falei, ia ter que criar onça fazenda de onça, não dá. E é isso que eu admiro o seu trabalho como associação brasileira, é de conscientização e Uhum. como é que a gente faz para furar essa bolha para essa informação chegar na população. Então, você tocou duas coisas bem extremas, de certa maneira, né? Porque o que acontece? Aquele camarada urbano que está na selva de pedra, em São Paulo, Rio, tal, aquele cara que está cagando, tá? No Tietê, na Lagoa Rodrigo de Freitas e tal, e está preocupado com a Amazônia, né? Esse cara é realmente difícil de conscientizar, porque ele tem opinião de tudo sem conhecer nada. É muito difícil. Isa, guarda esse corte aí, Isa. O cara tem opinião de tudo e não sabe nada, cara. É, Bom, teve um momento, uma história assim, rapidinho, que assim, teve um dia que eu recebi uma ligação, só ouvi do outro lado assim, alô, Rafael, é do Aqui Tem Javali? Era o deputado Fernando Gabeira, ex-deputado Fernando Gabeira, um dos fundadores do Partido Verde. Ele estava com um programa dele, né, de entrevista, não sei o que tal, e ele estava cobrindo o problema dos javalis e lebres na Serra da Mantiqueira atacando produtos orgânicos. Então, assim, não importa se você é vegano, consome apenas orgânicos, os problemas de espécie exótica invasora hoje te afetam, né? Hoje te afetam. Então, assim, você pega, por exemplo, espécies florestais como o pinhão, né, que tem no sul, na Serra da Mantiqueira, que é uma espécie florestal ameaçada de extinção e que vai acabar mesmo, em grande parte, inclusive por causa do javali, que está consumindo o fruto dele ali, uma espécie de difícil recomposição,
tá certo? Então, se você. E outra, o pinhão na natureza, ele serve de alimento de passagem no inverno para todas as espécies lá. O Exatamente. esquilinho, a cutia, a paca e tal, né? Que se consome daquele alimento também. Então, não sobra alimento para os outros animais. Então, o javali tem causado impacto em massa em biomas inteiros no Brasil. Ô, Rafael, o que que acontece, cara? Para trazer pro leito, que você que, cara, sei lá, que tipo não entende bosta nenhuma do que nós estamos falando. Vou trazer um exemplo esdrúxulo para você. É como se a gente pegasse o tubarão branco e colocasse no Pantanal. Aí vamos colocar isso é esdrúxulo, tá? O tubarão branco viesse pro Pantanal e ele sobrevivesse no Pantanal e se reproduzisse. Cara, que animal, que peixe do Pantanal. Você acha que o jacaré comeu o tubarão branco? É, mas assim, dentro dessa analogia sua, né? Termos da espécie exótica invasora. O pessoal acabou jogando tucunaré no Pantanal. O pessoal entrou agora o pirarucu. Entendeu? Então a gente tem espécie exótica aquática. Só que tem uma coisa muito interessante. Ninguém tem grilo com o tucunaré que está em São Paulo, com a tilápia que é africana e que está em tudo quanto é represa, reservatório brasileiro, tá certo? Mas quando se trata de pelo ou pena, aí começa a celeuma, começa o mimimi. Esse é um problema. A fofofauna. Aí a questão seguinte, a fofofauna, é importante você trazer isso, que eu quero levantar uma outra parte que ninguém está vendo, ninguém está falando disso, do quanto de emprego e renda que é gerado através dessa cultura da caça. Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo chama Renato Davete, um abraço para você, Renato, se você ver esse podcast, ele mora em North Dakota, e ele está tirando a licença de guia de caça na Dakota do Norte, Aham. para caça. Chama nós. Cara, e a gente, esse dia tava falando no telefone 1 hora, ele falou, já recebi minhas tags de Aham. autorização. Sim. Então, quem quiser ir caçar com o Renato na América do Norte, o cervo, Aham. e aí tem uma caça lá que eu tiro onda dele, né? Que lá você pode caçar o peru, né? Sim, E sim. aí eu falo assim, você gosta de caçar o peru selvagem? Seu besta, né? Porque lá o que acontece? Você pode caçar com vários tipos de armas para cada tipo de animal. Em várias temporadas ao Em longo várias boa temporadas, parte do ano. e aí você tem a sua tag, porque você vai bater um número X de animais e acabou. Aham. Então, por exemplo, a gente acabou de ver o Rincon, que é um baita do influencer aqui no Brasil, caçando de helicóptero. Sim. Os caras não têm ideia quanto custa um voo de helicóptero, É, por hora. fora a munição. Aham. Então, você está vendo a Pra economia. você chegar na conta de. Assim, eu vi por alto essa história, daí que, matamos em 1 hora 35 javalis. Perfeito. Quanto custa 1 hora de helicóptero? Né? Então, quanto custa o javali abatido? Né? Que é uma conta que impacta o Brasil, um Brasil que tem que abater hoje por ano mais de 1 milhão de javalis. Entendeu? Se hoje, nas nossas contas aí, né, o javali abatido está saindo mais de R$ 1.000, né, de custo, né? E quem paga são os voluntários, que são os Sem caçadores. R$ 1 do governo Sem público. R$ 1 do governo, mais do que tudo só imposto e burocracia, né? Então quer dizer que os caçadores brasileiros já estão investindo do próprio bolso mais de R$ 1 bilhão por ano para fazer o controle em defesa do meio ambiente e da agricultura. Pega esse corte aí também, Isa, tá? Viu? Aí o que que acontece? O que que eu quero falar com você? Hoje a gente estava num evento hoje aqui Uhum. na nossa cidade, Caçador Mais Que Legal, e eu percebi quantas pessoas estão sendo beneficiadas diretamente. Roupa de caça, equipamento de caça, Uhum. arma, munição, tá? Tudo legal, Sim, tudo dentro da lei, sim. cara. Então, quantos empregos gerados diretamente e indiretamente Uhum. poderiam ser criados a mais Uhum. se houvesse a conscientização das pessoas, do produtor rural, das associações, dos governos estaduais, porque isso, Rafael, com certeza poderia virar turismo. Aham. Eu posso te falar algumas coisas em primeira mão aqui, né? Tem estudos hoje na Espanha, por exemplo. Espanha é o tamanho de Minas Gerais, gente, pelo amor de Deus, né?
Na Espanha, são mais de 25 mil empregos diretos e mais de 5 bilhões de euros por ano na caça legalizada. Nos Estados Unidos, quando eu comecei esse trabalho lá em 2007, 2008, tinha saído um estudo do Senado americano que a cadeia da caça legalizada nos Estados Unidos, naquela época, né, faturava mais que a exportação de soja brasileira. Cara, Então você imagina para um agrônomo brasileiro ouvir isso, né? Os caras preservando, porque para caçar você não precisa desmatar. Você não precisa passar correntão, você não precisa fazer nada, calcarear, nada, né? Então, assim, mantendo o habitat em pé e tomando cerveja, fazendo churrasco, os caras faturando mais do que as exportações de soja nossas na época. Aquilo ali explodiu minha cabeça, né? Não que eu esteja aqui por causa disso, né? A questão da caça no Brasil, ela é uma necessidade num país que é mega biodiverso. Se você não defende a caça, você está começando a aceitar que a fauna nossa vai entrar, a fauna silvestre mesmo, começa a entrar em conflito, né? Começa a ter prejuízo na agricultura, a fauna invasora está ocupando espaço da fauna silvestre, né? Vai abrir espaço para o risco sanitário da gente ter uma doença, se houver esse surto, né? Deus nos livre e guarde. Mas se houver um surto igual esse, são dezenas de milhares de empregos que somem, desaparecem do dia para a noite, entendeu? Tem estados que hoje estão muito mobilizados, mas por quê? Você pega Santa Catarina, que é um exemplo, que tá um estado que está muito, muito mobilizado. Mas por quê? Porque uma parte significativa da economia do estado é a exportação de proteína. Se aparecer um surto sanitário lá, vai ser a mesma coisa que jogar uma bomba nuclear, cara. exatamente. É uma outra preocupação que as pessoas não estão entendendo agora. No sul do estado, aqui na região pantaneira ali, o javali já está começando a bater bezerro. Sim. Os bezerrinhos ali que tem a área, a época do ano das vacas parir, eles estão Uhum. abatendo os bezerros, cara. Isso é prejudicial demais para Sim. a pecuária de corte, Uhum. porque nós estamos falando de um bicho que pode chegar a 300 quilos, entendeu? E ele tem uma agressividade violenta, cara. Ele Uhum. pode, você conhece, tem mais propriedade que eu, ele pode matar uma pessoa. Pode. E aí o que nós estamos falando é o seguinte: nós estamos parando, sabe o que eu fico muito de cara no Brasil? Nós estamos parando para ouvir pessoas como o Dado Dolabella, que é um cara vegano, eu não tenho nada contra o veganismo, cara, entendeu? O veganismo ele tem que ter um coração muito grato, porque se não tiver o produtor rural, vocês não vão comer carne Não, de vegano, carne de soja. a carne de soja. Vocês não vão comer a carne de soja, não vão comer o bife de beterraba, vocês não vão comer essas coisas, tá? Então, assim, o Dado Dolabella, ele quis polemizar esses dias com o Richard, que o sofrimento do animal na hora de abater, nananã, o cara já bateu em 3 namoradas dele, Ai, entendeu? O cara tem 3 boletins de ocorrência com violência contra a mulher. Sabe o que ele tá falando para você, mulher? Que a vaca vale mais que você. Entendeu? Que ele se importa mais com a morte da vaca e do boi do que com você. Que se ele fosse um cara, um mínimo, que ele tivesse coerência, ele só ficava quieto, não falava nada. Entendeu? Mas o problema é que um idiota funcional desse tem mais relevância, às vezes, no Brasil do que um cara como o Rafael, como o Richard. sim. Então, furar essa bolha da comunicação, eu acho de cada vez mais extrema importância para a gente tirar esse gap de gerações. Uhum. Então, por exemplo, a gente levar essas palestras para dentro da universidade, para dentro das escolas, falar que é Sim. é uma espécie invasora, Uhum. explicar o do porquê, que não Sim. tem inimigo natural, entendeu? E eu fico entendendo, isso faz sentido para mim, o Brasil está onde está. Por exemplo, 4% só do material escolar hoje que fala sobre água para a galera do ensino médio é científico. Só 4%, o Aham. resto é conversa. Sim. Entendeu? Então, assim, a distância da realidade para as pessoas que estão falando, tem voz, e para finalizar esse exemplo, eu te fazer uma pergunta, é a mesma coisa a gente parar para ouvir a Anitta falar sobre meio ambiente. É O que, difícil. que a Anitta entende de meio ambiente, gente, cara? Hum. Ela não entende bolhufas nenhuma, cara. E a sociedade brasileira para ouvir a Anitta, e às vezes um cara igual o Richard, que tem uma expressão global, que entende e vive do Hum. negócio, a pessoa fica, não, será? Pô, não dá para questionar a Hum. experiência do Richard. Rafael, tudo isso que eu falei para você
o trabalho da Associação Brasileira tem algo voltado para os jovens? Tem algo voltado para os estudantes? Como que vocês têm visto isso para comunicar com as novas e futuras gerações? Sim, na verdade, assim, eu já participei de aulas de várias faculdades, desde a Federal do Amazonas, Federal de Viçosa, teve, acho que agora é o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? A gente sempre tem se colocado disponível para essas atividades, né? A gente, nas redes sociais, a rede social nossa, hoje tem o Instagram nosso, por exemplo, tem mais de 10 milhões de visualizações por mês, Que legal, né? que legal. Então, assim, e é um trabalho de conscientização, né? Apesar desse volume, veja bem, eu não tô ali naquele. A gente tem quase 500 mil seguidores no Facebook, cara. E assim, sabe que cidade pequena, o Facebook ainda é muito ativo, Muito, né? muito. Então, o que que acontece? As informações são reveladas ali, danos em nascentes, danos à agropecuária, né? Todas as novidades em relação, inclusive legislação, né? Tudo é passado ali praticamente em tempo real para todo o país. Então, o pessoal começa a ver isso e não é entretenimento em cima de morte de bicho, pelo contrário, é realmente conscientização. Com certeza. E você consegue colocar o Insta do Rafa aí? Sim. Eu vou pedir para ela colocar ali o Instagram. Vamos falar um pouco de rede social aí. Rafael Salerno, esse aqui é o Instagram dele aí, turma, ó. É 47,3 mil seguidores, né, cara? É, E daí no aqui tem javali. não, eu scrollo para baixo, já. O que vocês pegou a cabeça do porco? Ó, Colocamos isso aí aí. só resenha, não, todo caçador tem resenha, né? Clica ali, vamos ver se está já vale. Consegue clicar ali? E aí o que que acontece? A gastronomia também, que é importante, Tem que né? ter, né? Um churrasquinho. Exato, cara. Não, só rola para baixo, aí, por favor. Vamos ver aqui o feed dele aqui. E aí você está diretamente conectado aí com a política, né? Uhum. Para levar informação também. Hoje, por exemplo, aqui é o deputado Alceu Moreira, parceiro nosso, né? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Tem um projeto de lei que está em tramitação. Conseguimos agora urgência nesse projeto com o Zé Trovão. Também a gente está extremamente conectado. Por quê? Porque é a pauta do agro. Então, por exemplo, hoje a caça senta à mesa da Frente Parlamentar do Agronegócio, com apoio ali do deputado Lupion, entendeu? Então, assim, é difícil. Por quê? Porque, poxa, a FPA agora está vendo pautas de renegociação de dívida. Daí você tem que encaixar o javali ali no meio, né? Que é uma pauta importante que não pode deixar de ser tratada, mas, poxa, o agro tem tido enfrentado, né, Muitos vários desafios, desafios, muitos mas a gente desafios. tem tido sucesso em fazer essa articulação. Tanto de conseguir, por exemplo, conseguimos leis municipais, estaduais, e estamos buscando uma legislação federal que dê segurança jurídica de fato, né? Como também, muitas das vezes, bloquear legislações que possam nos afetar. Esse é um Você, trabalho importante também. exatamente, trabalhar a favor e trabalhar para não ter E uma lei contra. que né, a Comissão do Meio Ambiente agora a gente tem o Rafael Pezente, né? Que é importante. A gente tem que ter pessoas ali também para segurar a bronca. Com certeza. Isa, coloca ali a página do Aqui Tem Javali, fazendo favor, que é a outra página dele. Você que administra as redes sociais? Ah, pera, essa volta aqui. Esses dias eu fiz um react dos caras do Rio Grande do Sul que mataram 38 javali macho, cara. Aham. 38 javali Você macho. sabe que o pessoal acha que o pessoal só mata macho, né? Que escolhe. Não, não tem isso, né? A gente dificilmente consegue escolher. E tem uma coisa que é importante dizer aqui com exclusividade. O controlador, caçador, como queiram dizer, mas para mim é caçador, né? Em termos de. Olha aqui, ó. Vamos aqui, ó, importante. Clica aqui, por gentileza, moço, né? A gente tem normas de mostrar, formas, né, de mostrar a caça de uma forma consciente, de uma forma responsável. Não é interessante que se mostre de tudo. Assim, é igual relação de casal. Tem coisa que não é feita para gravar nem para mostrar. É ilegal? Não, é coisa que todo mundo sabe que você faz. Mas não convém vir a público, porque nem todo mundo está preparado para aquilo ali, né? Então, por exemplo, né? Quando a gente acaba batendo fêmea, batendo filhote,
Não convém mostrar isso. Nós vamos ganhar o quê com isso? Mas nós estamos sim, né, fazendo o controle de todos os animais, né, todos os indivíduos, macho, fêmea, filhote, o tempo Adulto. todo. É. Então a gente vai mostrar um destaque agora aqui no perfil do Rafael Salerno. Rafael, o que que você queria mostrar pra gente mesmo aqui? É um destaque? Aqui, o importante, né? Então, aqui, por exemplo, né? Tem que só travar o pause aí, senão vai correr. Então, assim, ó, os 10 mandamentos faltam na caça. A importância da gente saber transmitir com responsabilidade essa atividade nossa, Pô, legal né? demais, cara. Então, assim, jamais suba o centro sobre a sua casa, não segure pelas orelhas, pata cauda, né? Não deverá expor sangue, víscera, qualquer estrago, né? Ter cuidado com objetos não discretos. Imagina, o cara coloca uma latinha de cerveja na boca do porco lá, depois de morto, cara. Mas para quê? Por quê? Não faz sentido, né? Então, assim, mais do que falar assim, mas isso aqui é frescura. Tem o caçador, né, querendo ou não, aí, testosterona sobra, né? Sobra, né? Mas assim, não é frescura, isso aí é um cuidado, Posicionamento. posicionamento com quem está vendo, e a maioria de quem está vendo, 90% de quem está vendo, nunca talvez tenha sequer ouvido falar do controle de javali, né? Então a primeira impressão é que fica, É, a gente né? sempre diga assim, que na internet a gente nunca vai ter uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão, né? Exatamente. Então a gente precisa ter cuidado. Achei muito legal, meu. Um verdadeiro caçador não desdém da sua caça, contém os sorrisos e excessos. É, Respeito pela caça, pô. não pode chegar a parecer deboche que tá fazendo com o animal. Não faz Exatamente. sentido. Respeito, cara. E uma outra coisa que eu achei muito legal aqui, cara, é se preocupe com o fundo da fotografia. Isso é muito importante, cara. Sim. Entendeu? Vai colocar ali, pô, você vai colocar na frente de um bar na esquina da cidade, o porco vai tirar foto ali, Aham. entendeu? E não é proibido, vamos falar assim, você terminou a caçada, tá indo para casa, por assim dizer, né? Tem gente que para cumprimentar os amigos no boteco. Cara, você talvez tenha outros momentos. Até porque, Exatamente. por exemplo, né? Se eu tô retornando da caçada e aí tem arma no veículo, daí você vai pegar bebida alcoólica. Combina. Entendeu? Como é que você vai explicar quando é que veio, quando é que entrou um, terminou outro? Não tem como explicar, cara. Isso aí não dá para explicar, Entendeu? entendeu? Você sabe que lá nos Estados Unidos, você que tem muita experiência lá, o carro você não pode ter bebida alcoólica dentro do carro ali. Você tem que botar a bebida alcoólica no porta-mala. Só da bebida alcoólica estar lá dentro, tu já tá ferrado. Vai preso. Uhum, Não tem essa de multa, não, você vai preso. Se você pegar uma garrafa de cerveja e sair para a rua e tomar a garrafa de cerveja na rua, você vai uhum. preso, Sim, para não dar mau exemplo às futuras gerações. Mas exato. vamos lá, mostra também a página dele aqui, aqui tem Javali, fazendo um favor, meu Ju, para a gente falar que essa página aqui é você mesmo que cuida, você tem uma equipe, como que funciona? Hoje a gente tem equipe, né? Porque eu não consigo ficar por conta disso aí. A gente tem, você vê, 260 mil seguidores, né? Milhares de caçadores hoje de todo o Brasil mandam conteúdo para nós, a gente reposta. A nossa função nunca foi nas mídias nossas de forma geral. Imagina, eu estou há 20 anos, eu poderia me colocar como o grande caçador. Entendeu? Ah, eu sou o cara. Não, não é o objetivo nosso. O nosso objetivo é promover a caça e o caçador brasileiro, né? Então aqui tem javali, ele tem esse problema. Então quando a gente vai descendo aqui, ó, pode ver que vão surgir postagens de caçadores de todo o Brasil. Boa parte deles, ou a grande maioria, são filiados nossos, né? Aqui o boné aqui. Então, assim, são pessoas que acreditaram na nossa proposta, que hoje fazem parte da associação, defendem os mesmos objetivos conosco, né? E têm orgulho de representar a gente, né? Porque é uma representação, não deixa de ser. Você vê, aí o Balaca, olha o tanto de abate que esse rapaz Puta faz. aqui, meu irmão, vamos ver se abre. Isso é lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Nossa, E assim, lá dentro da associação, nos grupos nossos, todo dia o pessoal vai mandando. quem quer se associar, como é que faz oh, meu Deus do céu, associar na sua associação, como é que faz? Sim, na verdade, assim, é obrigatório ao cidadão que queira fazer atividade de caça no Brasil, com o uso de arma de fogo, estar filiado a uma entidade de caça. Então, nós somos uma entidade de caça
hoje uma opção muito econômica, R$ 250 por ano, R$ 450 por 2 anos, ainda tem brinde, boné e tudo, que o objetivo desse valor é realmente apoiar vamos falar assim, essa luta em defesa da caça no Brasil. Porque por muitos anos eu tive que fazer todo esse corre, ir a Brasília, participar de eventos e tal, com dinheiro do bolso da minha família. Entendeu? Hoje não, graças a Deus eu estou aqui em Maracaju, por exemplo, a associação conseguiu bancar esse transporte, bancar uma hospedagem, uma alimentação. Então, assim, que é para o bem de todo mundo. Com E é certeza. para o bem de todo mundo. Então, assim, a gente para ir a Brasília, para fazer representar, para lutar pelos nossos direitos, tudo isso custa, né? E a gente, infelizmente, apesar de assim, tem alguns lados nossos hoje, né? O cara que é ali conservador, direita, cristã e tal, entenda uma coisa, meu amigo. A luta pelos seus interesses custa. Custa. Então ajude as pessoas, as entidades, quem for, que está fazendo esse corre por você, pelo que você diz que acredita, Com certeza. entendeu? Porque lutar sem dar apoio, assim, vamos falar, querer que alguém lute por você sem ter apoio, fica muito É difícil. bíblico isso, né? É pão para o que trabalha e semente para o que semeia. Aham. Tem que dar semente na mão do cara, para o cara continuar plantando, cara. Ou seja, como é que você paga uma viagem aérea lá para Brasília para conseguir pleitear alguma lei? Fica Com difícil. dinheiro, pô. Ano passado, novembro, eu tive no mesmo mês em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em Roraima, em Boa Vista, Roraima, né? Então, assim, tudo por causa do javali. Né? Então, tem esse tempo que a gente gasta, investe nisso aí, né? No Roraima, a gente conseguiu, inclusive, uma lei estadual lá, porque o IBAMA não estava soltando autorização, então a gente articulou com o deputado estadual, com os produtores e tal, conseguimos uma lei estadual para retomar o controle de javali lá no estado. Que legal, Imagina. cara. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito e tem custo, naturalmente tem custo. Não, com certeza. Vamos falar o seguinte agora. Tá, então, você falou, cara, para associar o valor, mas entra em contato com quem? Qual que é o telefone? Manda mensagem para quem? Faz um sinal de fumaça? Como que é esse trem? Não, tem o nosso Zap lá, tem as meninas que trabalham conosco que Tem o fazem esse WhatsApp aqui, atendimento. não, aqui dentro Tem, também? tem o WhatsApp lá, 11 9953 96350, né? A nossa equipe é muito boa no atendimento, as meninas estão sempre prontas lá, e mesmo internamente, sabe? Porque quando você entra na associação, a associação, mais do que tudo, é uma comunidade, é uma família, entendeu? Então lá, por exemplo, o cara está em dúvida com documentação, tá na mão, é na hora. Tá com dúvida em equipamento, né? Na hora. Quais são as promoções? O que que tá barato? Muitas das vezes tem os negócios, o pessoal gosta, cara. Né? Quer vender um cachorro, Fazer uma catira. quer vender uma árvore, fazer uma catira, cara. Como é que um homem vive sem catira? Não Não tem dá, jeito, né, cara? É não um bom dá. negócio, né, cara? Tem que fazer. Então, assim, essa comunidade hoje que reúne milhares de pessoas, tem essa estrutura, né? E diferente, às vezes, de um clube de tiro, sem desfazer desses, tem uma função importantíssima no Brasil, os clubes de tiro, mas você está num ambiente que é 100% caça. Então, assim, todo mundo caça, todo mundo tá naquele ambiente de caça, o papo é caça, né? Não tem conversa fiada, não tem hoje, né, até política partidária a gente dá uma podada, porque muito grupo, às vezes o pessoal está se perdendo com várias outras coisas, né? Qual que foi a última do Lula? Cara, não interessa. Eu quero saber, matou porco hoje, né? Como é que vai ser a caçada do... É, Ai, caramba, os caras querem saber do porco, cara, cara. né? Não, mas vamos falar agora de ego e vaidade, cara, que assim, os caras querem meter resenha mesmo, né, cara? É, Tipo assim, tem os caras que tá lá e tira foto, nossa, eu sou o maior caçador de porco. Tem esses caras no grupo? tem, tem. E é muito engraçado, gente. Eu não sei de onde tirou, mas assim, tem os manja, né? Eu vou. Tem meninas na sala aqui na edição, tá? Eu vou segurar o complemento do que é o Não, manja, não né? dá nada não, Né? imagina. Então, assim como tem aqueles caras que vão no banheiro para manjar, tem os caras que ficam manjando, né? Querendo ser maior que os outros. Então, assim, isso é complicado. Por quê? Porque para mim, por exemplo, né? É muito interessante que assim, você pode matar o maior, você pode matar a maior quantidade, mas só você vai viver a sua caçada.
Só você sabe o que que você passou para estar ali. Como é que foi a sua luta para conseguir se documentar, conseguir autorização numa fazenda, para estar assim com um bom cachorro, entendeu? Ter o seu equipamento, qual que é a tua história de vida? Fala assim, você nasceu na roça, você veio da cidade. Ali na caça é um universo próprio, né? É uma coisa íntima, cara. Uma coisa, então assim, isso ninguém consegue comparar, isso ninguém consegue medir, entendeu? Então assim, eu estou na caça para viver a caça, não é para vaidade, né? Se eu fui para Argentina caçar pomba, por exemplo, né? É a minha vivência lá, estando na Argentina, tendo aquela liberdade para fazer uma espécie que eu não posso fazer aqui, por mais dano que cause. Entendeu? E aí, assim, quais são os sabores? Qual que é o preparo da comida? Como é que eu fiz aquele javali no final? Para quem que eu servi isso aí? Exatamente. Para quem que eu servi? Eu fiz, por exemplo, eu tive a oportunidade, né, de fazer um pernil de uma leitoa para uma avó minha que hoje está com mais de 90 anos. Cara, isso é meu. Como é que você vai falar que isso é maior, menor? Tem como Ah, comparar. e tem cara assim que eu tiro o chapéu, cara. Até tinha um cara, tenho que mandar um abraço pra ele lá, o Marquinhos Bom Tempo, de bonito, Sim. amigão, a gente estudou junto na escola, cara, e ele tá com umas broncas lá, mas tem fé, meu irmão, vai dar certo. Uhum. Cara, o cara trazia 12, 16 animais abatidos ali e atendia a comunidade carente da cidade dele, velho. Eu conheço o Marquinho, tá certo? Mandar um abraço para ele também. E você sabe que ele fazia esse trabalho de mandar, assim, compartilhar da caçada, porque você não tem regulamentação hoje para doar, né, nem vender, muito menos até de doar a questão dos abates. E a gente entrou em brigas assim complicadíssimas no Brasil, nos bastidores, entendeu? Porque a gente tinha, por exemplo, no governo passado, a Tereza Cristina me ligou para poder ajudar a fazer um grupo de trabalho, colocou tudo que tinha disponível, colocou o Ministério da Agricultura, IBAMA, todo mundo para tentar avançar a pauta. E a gente fica preocupado às vezes com o IBAMA, tal. Acreditem se quiser, o nosso maior impedimento veio do Ministério da Agricultura, né? No momento de pandemia, quebradeira na economia, desemprego e tudo mais, né? Você não faz ideia dos embates que a gente tinha em relação a poder ou não compartilhar daquela mesma caça, da mesma carne que a gente consumia em família. Eu consumia com a minha então esposa, com minha mãe, vamos dizer assim, e não podia compartilhar com um vizinho que de repente tinha 3 filhos e estava desempregado. Qual- Não Entendeu? faz sentido nenhum. Entendeu? Então, assim, e eu fui pra cabeça mesmo, porque, assim, cara, isso me revolta. Eu sou muito pegado nessa parte social também, sabe? Então, assim, isso me revoltou profundamente num país arrasado, na miséria. Daí eu fui assim, inclusive eu cheguei aí no site onde tem os salários do funcionalismo público federal, né? Então você tem funcionário público federal lá em Brasília ganhando quase 20 mil por mês e que não deixava a gente compartilhar a carne com o desempregado brasileiro, cara. E vive do imposto desse mesmo desempregado, às vezes. Desumano. Desumano, cara. Desumano. É o que eu Entendeu? falo pra você, a falta de pisar o pé na roda. Falta, e daí assim, daí a desculpa é o quê? Não, mas olha só, existem riscos. Cara, não existe risco maior que a fome, para começar, né? Daí, segundo, eu cheguei, eu perco a cabeça fácil. O pessoal que me conhece sabe que eu é italiano, né, cara? Porra. Daí o que acontece? Falei, moço, sinceramente, em pandemia, ano de pandemia, se brasileiro tivesse preocupado com sanidade, não tinha carnaval. Porque assim, cara, mandei a real pra ela, falei assim, ó, não vem com essa hipocrisia pro meu lado, cara. Não vem, não vem. Mas é o cara que ele pede comida no iFood, Total. entendeu? Ele não tem o senso da realidade. Que o cara às vezes está com 3 filhos, ele não tem o que dar para comer pro filho dele, cara. Então, Esse período aí, sabe? Então a gente com falta de senso humano mesmo. humano Nós total. não estamos falando de ego, vaidade, se é certo ou errado. É questão de. É a vida que está em jogo. É a vida. É a subsistência daquela família. Rafael, mas eu vi que você pegou na partida aí é o seguinte, cara. Vamos falar dos estilos de caçada que tem. Aham. Porque assim, eu tenho muito. Cara, e assim, deixa eu te falar pra você, faz mais de. Posso ser sincero contigo, cara, faz mais de 18 anos que eu não caço. Uhum. Mas eu sou amante da Se caça. você caçava 18 anos atrás, você caçava legal.
Pegamos, pode escrever. Realmente É vou isso. falar uma coisa. Aí tem que parar com a hipocrisia. Falar, cara, antes da regulamentação, todo mundo era caçador legal. Muitas das vezes a arma era fria, né? Então a gente abriu um caminho legal para fazer a coisa correta e a gente acredita que precisa expandir também algumas questões para fazer, inclusive, se for o silvestre, por exemplo, fazer de forma sustentável. Com certeza, com certeza. Mas vamos falar, porque cada um defende um estilo de caça, né? E cada Ah, um que caça naquele estilo fala que aquele é o melhor estilo. sim, Mas, sim. na sua opinião, qual que é o melhor estilo de caça? Mas aí você já falou, você já adiantou a resposta, né, cara? Cada Não, um, meu, cada um tem aqui não seu tem xixi jeito. minha nega, não, mano. Eu Cada quero que um você tem diga. seu jeito. Fala assim, não, fala assim, o meu preferido, falo abertamente. Eu gosto muito de caçada de cachorro com levante. Entendeu? É o meu estilo preferido. Tem vídeo meu aí abatendo javali assim, né? Vou colocar, inclusive, né? Porque todo caçador tem orgulho do seu abate. Né? Mas assim, eu respeito, eu acho que todo mundo precisava respeitar a opção que cada um tem. Entendeu? Escolha, né? Porque, por exemplo, hoje no Brasil a legislação é difícil, o acesso às vezes é caro e tal. Daí o pessoal caça com arma branca. Arma branca pode ser facas, agaia, com uso de cães, inclusive, cães de agarre, pode ser uma balestra, um arco, pode ser uma PCP, que é uma carabina de pressão um pouquinho mais forte, né? Daí depois vem para a arma de fogo, né? Quem teve acesso, conseguiu. Nós somos um país com acesso mais tardio à arma de fogo do mundo. 25 anos, cara, 25 anos. O mundo já deu várias capotadas pro cara chegar com 25 anos e falar, "Ah, agora eu vou comprar uma arma de fogo, né? Então, assim, tem estado americano que incentiva a caça a partir dos 12. Tá certo? A Argentina agora aprovou com 18, né? Então, o que acontece? Isso até é questão estratégica, tá? Porque, assim, um país que leva 25, o seu vizinho é com 18, essa diferença em termos de defesa de um país, você que tem experiência militar, isso é um absurdo. O exército não entender Não, isso, calma que nós né? estamos preparados com o nosso exército. Eles vão Ah, chegar aqui, vai ter meio fio pintado, grama roçada, não? Talvez com arma não estamos tão preparados, mas jardinagem, eu vou falar para você, cara, tá muito É, forte. e olha que assim, eu acredito muito no Exército Brasileiro, eu acho que a gente tem como, eu acho que a gente tem como coordenar certas ações e retomar uma agenda positiva, Com né? certeza. Mas Desde que assim, haja vontade política. isso, né? Eu conheço muita gente de bem no Exército Brasileiro, Ah, eu né? também, puta, pra Né? caramba. Eu sou fãzaço dos E, caras. né? Então, assim, o pessoal faz mau uso do exército, mas o exército é uma coisa necessária, mais do que tudo necessária. Daí, o que que ocorre? Daí vão para arma de fogo, né? Na arma de fogo, tem a turma que está de espera, tem a turma que roda em cima de veículos, com ou sem uso de visão noturna, né? A tecnologia está cada vez mais presente, então você tem a questão da visão noturna, termal, a questão do drone chegando nas caçadas, Forte pra né? caramba, né? Forte, chegando forte, né? E é necessário porque o nosso país é enorme, né? A população de javali está crescendo assim de forma acelerada, né? Então, se a gente não utilizar de todos os equipamentos possíveis para fazer esse controle, fica muito difícil. Por isso que também eu sou contra esse preconceito e rixazinha entre uma forma de caça e outra. Eu diria até que, por exemplo, o pessoal às vezes não reconhece como caça, mas, por exemplo, o uso de armadilha. Muitas das vezes o uso de armadilha é necessário Pô, para cara, é muito o eficaz, controle muito eficaz. para o controle, principalmente da área agrícola, cara. A gente tem propriedades hoje que ultrapassam 10 mil hectares. Cara, 10 mil hectares você vai ter quanto de reserva? Você vai ter lá uns 3.500 hectares ou mais no Cerrado. Entendeu? Vai ser dali para cima. 10 mil hectares de lavoura, em média, na real, uns 5 mil hectares de reserva, PP e tudo mais, né? Então, assim, como é que você vai fazer controle com caça ativa e tal? Você vai ter que usar de tudo que for necessário, né? Vai fatiar com visão noturna na palhada e tal, vai ter armadilha sim. E às vezes a mesma pessoa vai fazer as duas coisas. A gente tem caçadores hoje que prestam serviço, que ganham para caçar, né? Mas que utilizam de todas as ferramentas possíveis. Exatamente. Tem várias propriedades aqui no Mato Grosso do Sul que está contratando o caçador como colaborador da empresa. Ele é um colaborador da empresa para fazer o controle ali.
e o cara tá rodando ali o dia inteiro ali com moto, quadriciclo, tal, verificando armadilha, tal, e atirando, e não dá conta, Não dá não dá conta. conta. Rafael, é o seguinte, a gente sabe que para trabalhar dentro da lei, a gente precisa ter uma lei clara, uma lei Sim. objetiva, uma lei que tenha sentido para o caçador, para a sociedade, como um bem comum. Uhum. Queria que você falasse de uma lei que está tramitando aí que pode mudar o game. Isso, a gente conseguiu com o deputado Alceu Moreira colocar um projeto de lei que traz diversos avanços e melhorias, né? E mesmo quem queira criticar, aproveita o momento, dá uma lida, né? Porque depois de pronto o nego vem falar em cima, né? Depois da obra feita, né? E aí o que acontece? Dentre outras coisas, existe a questão da estadualização. A nossa Constituição Federal, no artigo 24, permite aos estados legislar sobre a caça, né? Só que isso em geral não é feito mais, o pessoal não tem feito. Aí o que acontece? Esse projeto de lei tira esse controle, essa gestão do IBAMA e traz objetivamente aos estados. Dessa maneira, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul vão poder legislar efetivamente, objetivamente, em relação à caça e controle de javali, né? Além disso, por exemplo, se a gente tem amigos nossos aí que tiveram problema até com doação, né? Essa legislação vai permitir até mesmo a venda desse material, porque que nem você falou, a própria Austrália, que você tem experiência lá, eles vendem os suídeos acelvajados de lá, o javali deles, eles vendem para o mercado asiático como carne orgânica de alto valor agregado, Com certeza. né? Então eles abatem o porquinho lá no Outback, né? Põe no frigorífico, congela, faz os cortes e tal, e ó, manda para receber dólar, né? Então, assim, o caçador brasileiro, que tem todo esse custo, uma tributação muito alta, custo excessivo, né? Vai poder pelo menos amenizar em parte essa despesa, o produtor também, né? E o cidadão brasileiro também tem acesso, né, a uma carne que na maioria das vezes é de boa qualidade, Não, né? 100% das vezes. Pô, hoje É, eu ando o dia inteiro. É isso. uma carne extremamente saborosa, a carne de javali. Agora, existem lobbies, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente quer avançar de um lado, tem gente querendo interromper do outro. E não é ambientalista, não. Tem gente da cadeia produtiva de suíno que está colocando impedimento. Infelizmente, a gente já teve essa notícia, né? Só que o pessoal não coloca em conta que, assim, o volume total de abate de javali não vai fazer frente ao mercado da Nunca, produção nunca. Não compete nunca com vai escalar granja. Com granja nunca vai escalar. Então, assim, olha só a loucura. a qualidade do. E pelo lado contrário, o risco sanitário desses animais expandindo, reproduzindo na natureza sem controle sanitário, sem fiscalização, esse sim pode colocar em risco a suinocultura brasileira. Exatamente. Um porco desse escapa aí, dá um BO na granja, o cara perdeu a granja inteira. E Sim. você que está assistindo a série do Dutton Ranch, lá do Rip esqueci o nome da mulher dele, a Beth. Vocês viram lá que eles perderam o rebanho dele inteiro por febre aftosa e tiveram que abater o rebanho. Então você, meu amigo, que é dono de granja, o javali também é seu inimigo, tá? Uma doença, alguma coisa que vai e entra para tua granja. Então vamos, cara, isso é irrisório, não tem como competir com vocês. Vocês produzem bem, com qualidade, não vai tomar o mercado de vocês. O javali seria um mercado exótico, um mercado, uma culinária que é outro patamar, não tem nada a ver com a escala da suinocultura. Então, fica tranquilo, nós não somos os seus inimigos, nós somos parceiros. Essa que é a verdade. E às vezes isso me dói um pouco, sabe, o brasileiro ver o mundo dele só, tipo assim, é só o que me interessa e o que não me interessa que se exploda, É, entendeu? Rafael, é o seguinte, a gente bateu um papo aí muito legal falando, cara, mas, bom, atrás do aqui tem javali, tem um cara, né, mano? Tem uma hum, pessoa ali que paga imposto, tem um cara ali que tem dor de cabeça, dor de barriga, né, que tem sonho, que uhum. um cara que pensa, que às vezes se frustra, que desanima, né? Mas de toda essa tua luta aí de 20 anos, cara, qual foi o momento que você falou, cara, eu vou largar a mão de mexer com isso aqui, que isso aqui não dá, velho? Teve algum momento que você pensou em parar? Vários, vários, não foi pouco não. Desde o primeiro momento falaram assim, ó, meu amigo, você não vai viver para ver a caça regulamentada de volta no Brasil. Caramba, mano. Isso eu tinha 20 e poucos anos, né? E a gente fez essa luta, conseguimos esses avanços.
ainda hoje a gente sofre muitas críticas, inclusive tendo as críticas que mais doem são as de quem está mais perto, Ah, né, cara? sempre, né, cara? E isso, Sempre. isso é doloroso. E assim, a questão até financeira de você fazer um trabalho. Eu tive uma situação, né, da minha ex-esposa virar para mim dentro de casa e falar assim: "Ô, até quando você vai trabalhar de graça para os outros, cara?" Daí eu, graças a Deus, Deus me deu uma luz naquela hora. Falou assim, cara, eu não trabalho, não tô trabalhando de graça para os outros, tô trabalhando para mim, pelo que eu gosto, pelo que eu acredito e pelo futuro que eu quero de um dia poder casar com um filho meu. Só isso. Legal demais, cara. E aí dentro desse momento, assim, cara, teve pessoas que passaram por sua vida, cara, que a gente tá falando aqui, né? Que marcaram de forma positiva, forma negativa, assim. Mas teve alguém que você conheceu, assim, num dia e falou assim: Nossa, cara, esse cara me deu uma ideia que viajou demais. Agora eu vou criar um produto, vou criar uma marca. Como é que foi a network é real nesse mundo do caçador ou é história de caçador? Cara, network é real e são coisas que a gente não acredita. Eu tive oportunidades, assim, as minhas idas ao exterior foram convites, né? E esses convites vieram de pessoas que a gente não imagina. Às vezes, assim, santo de casa não faz milagre, né? Então, teve um momento do Sérgio Vinitsky, que é um cara da referência, um guia de caça lá na Argentina, entrar em contato comigo, Rafael, eu gostaria que você viesse a caçar comigo. E pá, eu falei, cara, que loucura é essa, velho? Que é da Argentina e tal. Aí, não, me manda seu documento que eu pago a passagem aqui. E foi, cara, uma semana assim das melhores da minha vida que eu pude caçar na Argentina. E eu vivi na Argentina uma semana, o que eu talvez não vivesse em 10 anos no Brasil, sabe? Em outra oportunidade, cara, eu tava saindo numa reunião de divórcio, cara, reunião com advogado. Puta, reunião Vai um dura, negócio tenso, sou chato. tenso pra caramba e tal. Botei o pé pra fora do escritório lá, um grande amigo, Perim, aquele abraço. Falou, Saler, bom, bom. Tu tem visto, tem dupla cidadania, né? Pode vir aqui para os Estados Unidos? Posso. Então, velho, eu sei que você tá nessa situação, piriri, poró. O preço de eu mandar o equipamento para ir pro Brasil, o frete é o mesmo, cara. Tu quer vir aqui passar uma semana comigo? Caramba, mano. Isso aí não é amigo, é irmão, né, Perim? Cara, daí, né, tive essa oportunidade, mas não foi assim, passar uma semana no sofá do cara. Nós saímos de Orlando, fomos a West Virginia, Country Roads. Country Nossa, Roads, tá velho. ligado. Cara, daí você entende o que que é aquela música Country Roads, bicho. E a gente entrou num projeto lá com um empresário brasileiro que não pode investir aqui no Brasil, né? Não pode investir no Brasil, mas na gringa ele pode. Então ele adquiriu uma fazenda para fazer a fazenda de caça dele em West Virginia, cara. Que legal. Nós fomos lá montar espera, tô tudo documentado lá, mostramos vários disso aí na nossa rede social, esse momento todo, No canal, né? tem canal no YouTube? Não, porque é o que acontece, o cara é investidor, o cara tá num outro patamar, o cara literalmente bilionário e assim, o Perim tem, loja BR Guns e tal, é o maior exportador de armas para civis dos Estados Unidos para o Brasil, né? O cara parceiraço, gente boníssima. E aí o que acontece? Passamos ali uma semana montando as esperas para a temporada de cervo, e é muito legal porque lá, cara, fora da temporada, você vê os bichos para todo lado. Muito. Você vê muito bicho, mas assim, cara, não parece que todo mundo vai caçar esses bichos daqui a pouco, entendeu? Daí assim, a gente montou tudo, o pessoal, foi uma equipe lá, então montaram câmera de trilha, daí tipo assim, deu para ver o urso frequentando lá a fazenda, depois teve um abate legalizado. Grizzly. Grizzly? Não, lá o Blackbird. Ah, tá. Cara, eu vi o Grizzly. É monstro. Então, assim, mas o mesmo urso preto, que é o pequeno deles lá, é maior do que eu, é um monstro, né? Dá uns 3 metros de altura esticado, assim. Então, assim, e o pessoal investindo, o pessoal vivendo, e o Brasil não precisava, mas também não pode limitar a gente. Então, assim, hoje tem muito brasileiro, por exemplo, indo caçar no Uruguai, na Argentina, Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos, Canadá, na África. Então, a gente está
O brasileiro está quebrando essa barreira, né? A gente recebeu também muita coisa deles lá, por exemplo, hoje Netflix tem aquela série Meat Eater, né? Que ficou muito famoso entre os brasileiros. E a gente tá, como você me perguntou, né? Pessoas que causaram impacto. Cara, andar com gente acima da gente é sempre muito bom, porque você encontra muitas pessoas especiais e que são mais generosas do que a gente acredita. Verdade. Enquanto que tem gente abaixo da gente que às vezes até a gente tentando ajudar, puxa a gente para baixo. E o Richard, cara, como que você conheceu o Richard Rasmussen? Que pra mim é uma referência, assim, cara. Eu sou fãzaço dele, cara. Não, o Richard é fora do normal, cara. E muita gente faz sempre a mesma pergunta. Fala, você conhece o Richard? Beleza. Ele é de verdade? A minha pergunta, não, ele é de verdade, cara. Ele é malucão e pragmático ao mesmo tempo, né? Ele tem um tempero, assim, muito diferente. E aí, assim, eu fui fazer um podcast com eles, ele tava no projeto EcoCast, que era ele, o Leandro Silveira, do Instituto Onça Pintada, também outro cara fantástico. E aí eu tive a oportunidade de passar um final de semana na casa dele, ele fazendo educação ambiental com criança, né? A mistura, porque assim, ó, no mesmo podcast, imagina que na sequência de entrevistados, né? Teve eu, teve aquela indígena Isani Calapalo, que é do Xingu, e teve o deputado Ricardo Izar, que é animalista. Então, assim, eles têm essa provocação. É um ambientalismo que nós não estamos acostumados, porque é um ambientalismo que provoca para no final falar assim: bom, e aí, para onde vamos? Entendeu? Não é aquela radicalidade do que eu sou assim, eu sou assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, é, hoje a gente tem sido, né, bom parceiro. Já vi, teve momentos que eu compartilhei material de palestra minha para ele apresentar em palestras dele, né? E assim, essa consciência que ele tomou em relação ao javali, a gente sempre discutiu muito sobre essa questão, mas além de tudo, é claro, ele anda muito. Ele é um cara que, por exemplo, tem gravações dele numa caçada de javali no Rio Grande do Sul. O pessoal tá até com uma jaqueta do Aqui Tem Javali, já de anos atrás, né? Aonde que assim, ele não vai pelo que falam, ele vai pelo que ele foi lá e conferiu, Pelo que ele né? experimentou. E não necessariamente vai mudar ele, porque que nem ele fala assim, cara, eu não vou caçar. Eu não sou o cara que vai lá no campo atrás de bicho, matar. Eu não vou fazer isso. Mas eu respeito e entendo a necessidade de quem vai lá e faz. Com certeza. É o Isso. mesmo funcionamento, cara. É que nem eu disse pra você. Eu não tô caçando. Uhum, Pra você ter uma ideia, eu não tenho uma. Ah, não posso falar isso aqui. Mas assim, eu admiro, respeito e entendo. uhum, Entendeu? E eu quero trazer essa cultura pro Brasil. Por exemplo, o americano. Se você chegar com, vamos falar uma coisa que o pessoal entende bastante. Se chegar com uma caminhonete nova, uma Dodge, uma F-150, o americano vai falar assim: "Hey, buddy, good job." Eu disse, ó, bom trabalho, cara. parabéns, né? Exatamente, cara. Então as pessoas aqui no Brasil têm um defeito assim de, pô, Rafael, parabéns, o trabalho que você está fazendo é assim acima da média, sensacional. O cara tem problema em elogiar o trabalho do outro. Tem. O brasileiro tem. Entendeu? E isso não vai diminuir você, cara. Aham. Entendeu? Então, assim, eu já te falei ali, cara, sou teu fã, sigo vocês há um tempo aí também, e vejo, cara, o quão difícil é o trabalho que vocês fizeram, cara. Porque o cara que é pioneiro, ele vai na frente, ele só toma na cabeça, velho. Só. Entendeu? Depois o pessoal vem junto pegando o crédito, ah, beleza, meu amigo, eu conheço. É. Mas o cara que vai na frente, e essas tuas empreitadas em Brasília, mano, eu tiro o chapéu pra você, velho. Porque Não, até hoje já tomei multa de tudo quanto foi tipo, né? A, 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 até pensão de divórcio foi baseada em Instagram, cara. Juro pra você. Teve um desembargador que decidiu pensão de divórcio basicamente por causa do meu Instagram. E daí, se o cara é tendencioso pra um lado ou pro outro, cara, já viu? Você toma na cabeça, entendeu? barbaridade, cara. Então, assim, Ibama, tomei 5 multas, cara, entendeu? Então, assim, eu que tô defendendo, lutando pelo controle de espécie exótica invasora, o órgão de defesa ambiental do Brasil, ele Vai não, te dar uma multa. ao invés de encontrar o invasor, ele tenta controlar o caçador. Entendeu? E assim, tem muita gente lá dentro que usa do órgão
para causas pessoais, causas para pessoais. ideologia e tudo mais. É a mesma coisa que eu encontro às vezes nas escolas aí, quando a gente vai falar da escola do agro, dentro das escolas, fala da importância do agro. O professor que está lá para ensinar e não para militar, o cara evita às vezes do menino que pode sair da periferia e morar na Austrália, viver uma experiência, não deixa a gente chegar no cara. Aham. Mas eu falo assim, eu ando com o que está escrito lá em Romanos, se Deus é com nós, E é quem contra, será quem contra será nós, contra entendeu? nós? Viu? E pegando essa pergunta aqui, do que você tem medo, cara? O que que eu tenho medo? Cara, nos últimos tempos, me chegou a informação que tem mais de 300 vezes na Bíblia não temas, né, cara? Daí, a partir dali, eu perdi o medo. Entendeu? Perdi o medo porque eu passei também situações, inclusive depois aí do divórcio e tudo, que é um ponto difícil para qualquer homem, né? Aonde literalmente eu precisei dar o passo e Deus deu o chão, entendeu? Então, depois que a gente aprende a dar o passo e esperar o chão de Deus, meu filho, você não tem nada que te segura, não. É só pra frente. Legal demais, cara. Esse podcast vai estar gravado aqui pro resto da vida, vai ter internet aí, acredito que até os fins dos nossos dias, né, cara? Mas o que que você falaria ou que conselho que você daria pro Rafael daqui 5 anos? Você chamar, por exemplo, o teu amigo ou vir voltar aqui de novo aqui, a gente Uhum. gravar, o que que você falaria para você mesmo daqui cinco O que anos? que eu gostaria de falar sobre. Qualquer coisa, fala, você fala, tá pensando agora, fala, daqui 5 anos, o que que você falaria para você mesmo daqui 5 anos? Um conselho, um alerta ou algum direcionamento, o que você quiser falar. Cara, a gente chega a uma consciência de que a gente tem que cuidar da gente, sabe? E eu acho que todo mundo, se estiver aqui me escutando, né? Cuide de você. Tem tanta gente preocupada com política, com economia, não sei o quê. Esquece que o seu dia a dia, velho. O que que você tá comendo? Você tá dormindo bem, né? Você tá vivendo com as pessoas que você gosta, né? Como é que você tá conversando com as pessoas? Viva melhor, cara. Viva melhor. Começa por isso, né? O resto é uma construção e muita coisa pode acontecer nesse meio. Mas eu acho que a gente tem que viver melhor com a gente mesmo. Se a gente não conseguir viver melhor com a gente, eu tenho certeza que a gente não consegue viver melhor com ninguém. Escolher é perder. Toda vez que você escolhe, você deixa alguma coisa para trás. Qual foi a sua escolha mais difícil? Cada escolha é uma renúncia, né? É, cara, eu vivi meu propósito até o momento. E essa escolha pelo javali teve um impacto na minha carreira como agrônomo e tudo mais muito grande, sabe? Inclusive com perda econômica, com problemas de relacionamento. E para todo mundo que tem uma causa, um propósito de vida, um ativismo, eu acho que isso, com certeza vão me entender nisso, sabe? Que falar assim, se valeu a pena, cara, isso é uma conta muito difícil, né? Porque eu acho que a gente vive a nossa verdade, né? Vive com fé, com quem acredita ou não acredita na gente, né? Então, assim, eu coloco que eu falo assim, eu acho que as pessoas têm que sim viver seus propósitos, porque assim, sem isso, o mundo não avança, cara. O mundo não, a sociedade não avança. Se não tiver alguém que pague esse preço, cara, a gente não avança. Tem que ter as pessoas que pagam esse preço, que têm essa coragem, né? Então, assim, eu tenho uma certa alegria, apesar de muito sofrimento no caminho, de ter vivido a minha verdade, sabe? De ter conseguido avançar algumas coisas que hoje tem trazido resultado para tantas pessoas. O Brasil hoje, por exemplo, só na caça, são centenas de milhares de caçadores que têm essa oportunidade de ir caçar no seu final de semana, de ter seus equipamentos, de ter essa vivência, inclusive com seus filhos. A coisa que mais me emociona, que mais me deixa alegre, cara, é quando assim famílias inteiras, marido, esposa, filho, pai, avô, né? Estão ali na atividade de caça, tendo aquele momento, e aquilo ninguém vai tirar deles, cara. Aquele momento ninguém vai tirar deles. Entendeu? O nego vai passar, às vezes, 3 gerações para frente, porque até ficou aquela foto, né? E às vezes 3 gerações para frente vai ser lembrado daquele momento. Então, o brasileiro hoje, né? As famílias, as pessoas.
poder ter essa condição, esse direito, eu acho que valeu a pena ter lutado sim. Legal demais, cara. Caminhando aqui para o final do nosso episódio, a gente falou do que você faz, da sua profissão, da sua causa. Mas hoje, quem que é Rafael Salerno? Cara, Rafael Salerno, ele é pai, ele é agrônomo, sim, né? Muita gente tem essa referência, né? É cristão, conservador e é um cara de verdade, entendeu? Eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto de mentira. Tem muita gente que não consegue conviver com isso, né? Pô, Rafael é difícil, cara. Rafael às vezes é grosseiro, turrão, chama do que quiser, cara. Entendeu? Mas assim, quem é de verdade sabe quem é de verdade, e quem é de mentira. E realmente, verdade e mentira é água e óleo. Não anda junto, cara. Entendeu? Então, assim, quem me conhece sabe disso, né? E daí, quem não conhece, às vezes tem dificuldade de entender, né? E quem já entendeu que eu não me dobro a certas situações, né? Realmente aí tem que viver realmente falando mal, ou, assim, denegrindo o trabalho e tudo. E isso é normal, cara. Isso é normal. Eu falo assim, eu demiti uma social media porque ela não aguentou pressão com hater, cara. Entendeu? Porque eu dava minha opinião, tinha 60 mil visualização, e daí com 10, 20 cara que falava mal, a menina queria tirar a postagem. Foi tirar a postagem, filho, você não tá pronto para conviver comigo, não. Você não tá pronto para esse universo, né? O cara que quer jogar grande, assim, o cara que quer dar resultado, Aui. o cara tem que aguentar porrada, velho. Todo mundo quer subir no UFC e levantar cinturão, mas, porra, quanto na boca o cara não vai ter que tomar de porrada, velho? Entendeu? Então, assim, todo mundo quer ganhar, mas ninguém muita gente não tá disposto a passar pelo processo. O processo dói, cara. A luta dói. Eu falo assim, você é cristão, a gente que é cristão, tem uma coisa assim que eu sempre falo, né, cara? Principalmente crente evangélico, adora ouvir um testemunho, mas ninguém quer passar por ele, né? É, é verdade, cara. Mas eu falo uma coisa pra você, cara. Conversando aqui, trocando uma ideia, chegando pro final. Esses dias eu tava falando de testemunho. Eu tava, antes de viajar para São Paulo, eu acordei com a música do Vitor Léo na minha cabeça. Uhum. E aí eu falei, minha mulher levantou assim, ela, cara, é uma mulher diferenciada, assim, tava preparando o café ali e tal. E aí eu falei pra ela assim, um dia aos seus pés. Aí eu não sou de cantar, eu sou ruim pra caramba, né? Pra cantar, eu vou afastando as pessoas. Vão me levar. Daí eu falei, com essa música do Vitor Léo. Onde minhas mãos não podem chegar. Cara, mas daí eu tive uma experiência com Deus ali e era que eu tinha acabado de bater 100 mil É seguidores no verdade. Instagram. E aí eu falei pra ela, amor, é o seguinte, cara, a gente não pode sair dos pés de Jesus. Aham. Aos pés de Jesus, ele vai nos levar onde as nossas mãos não podem alcançar. Verdade. Esse é o segredo. Ele não deixa a gente ter ego, não deixa a gente ter soberba, arrogância. Cara, que assim, no final do dia a gente tem que ser a gente mesmo. Sim, Porque se você é um personagem aqui tem javali, sim. uma hora você vai cansar. Vai. Agora, se você é isso mesmo, você só tá vivendo a sua vida. A máscara cai, né? A máscara cai, entendeu? A mesma coisa colocar a máscara do porco lá que você tá lá, entendeu? Uma hora vai cair a máscara, Sim, entendeu? sim. Então eu acabei entendendo que o segredo mesmo é não sair dos pés de Jesus. Ele é o maior exemplo que já andou, pisou aqui na face dela. E agir como Jesus é muito fácil, o difícil é reagir como ele. Uhum. Ser ofendido, humilhado, e você esperar e confiar em Deus que ele te recompense. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas, Sim, sim, sim. entendeu? Cara, muitas vezes minha mulher falou, pô, você vai fazer escola do Acre, mano, e você tá aí, pô, você doou tantas vagas aí, cara. Eu falei, calma, nós estamos enterrando uma semente. No tempo certo vai dar fruto, entendeu? E, E aí e tanta gente querendo plantar e colher no mesmo dia. não dá. E quem me falou isso foi uma vez meu pai, cara. Tava super ansioso numa situação. Eu falei, pai, blá, 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 pai. A gente conversa muito, né? Daí meu pai, cara, isso foi foda. Ele falou assim, filho, tu é agrônomo, né? Sou, pai. Você já viu alguém plantar e colher no mesmo dia, cara?
Não dá, velho. Isso aí é verdade. Entendeu? Então, assim, respira. Respira, velho. Aguenta o processo. Cuida da lavoura. Legal demais. Deixa eu te falar o seguinte, cara, curtiu estar com a gente no Café Brothers? Demais, cara. Eu, cara, é uma honra. Eu acompanho muito o seu trabalho já faz algum tempo, né? Essa oportunidade aqui, eu fiquei muito feliz de estar aqui. A gente tem vários amigos em comum, né? Espero estar em outras atividades aí em breve também, junto. A gente rodar o país com outras atividades, né? E eu acho que é uma porta aberta que não vai se fechar tão cedo. Não, o que depender de mim, cara, você tá em casa, passando aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Chega pra cá, vamos fazer uma resenha, vamos trocando ideia agora aí, estando no Brasil, vou estar palestrando em tal lugar, conta comigo, cara, sou um cara aí, um amante da causa, né? Dessa causa aí Uhum, da caça, do controle, da questão das armas, entendeu? Então, uhum. o que eu puder te ajudar, não for tráfico humano, nem o tráfico de órgãos, né? Dar o golpe nos outros, pode contar comigo, tá? Ah, Manda brasa lá. Obrigado demais. que agradeço, cara. Valeu, tamo junto. Gente, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Café Brothers, tá? Segue a gente também nas redes sociais. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Obrigado demais a galera da frente, mandou a água para nós aí. Meu querido amigo Lúcio Basto, né? A gente vai estar junto aí com vocês aí. E é isso, cara. Segue também lá, aqui tem Javali, Rafael Salerno, para acompanhar esse mundo da caça que move muita emoção e adrenalina, flor da pele. O que o nosso convidado merece aí, turma?